Nós já vimos que xzinho de t, yzinho de t são justamente a minha solução x de t. E eu já vi que a solução é essa soma. Então, eu posso, de fato, somar estes dois vetores. Como que eu somo dois vetores? Entrada, entrada. Entradas correspondentes. Então, eu vou somar C1 vezes 1 vezes E3t com o C2 vezes 1 vezes E menos t. Então, o x de t pode ser apresentado desta forma, x2, que também pode ser apresentado assim, C1 E3t mais C2 E menos t. Esse é o xzinho de t. Então, o xzinho de t é esta função. E quem é o y de t? O y de t é C1 E3t menos C2 E menos t. Então, este y de t é justamente esta função. Então, vejam que as constantes arbitrárias, o número delas está correto. Lembra no método de eliminação como a gente se preocupava em não introduzir novas constantes arbitrárias. Elas estão todas ligadas, né, dentro da solução. Então, está aqui x de t, y de t. Então, isso é para entender. Eu encontrei a solução do sistema. Xzinho de t é tal função. Y de t é tal função. Agora, para o que virá, é interessante escrever estas soluções no que chamamos de matriz fundamental. Então, a matriz fundamental é simplesmente uma nova forma de escrever a solução. Tá? Como que eu vou escrever essa solução? Eu posso escrever usando, então, φ de t, que é esta matriz fundamental, é igual a matriz onde eu ponho x1 na primeira coluna, tá certo? Então, eu tenho x1, vamos fazer assim, x1 ocupa esta primeira coluna e x2 ocupa a segunda coluna, e assim por diante, tá? Então, para este exemplo, quem que seria a matriz fundamental? Seria E3t. E3t é o x1. E menos t menos E menos t. É a matriz fundamental. E o que eu sei a respeito do determinante desta matriz fundamental? Se eu tenho meu conjunto Li, se o meu conjunto é Li, o determinante desta matriz é o Wronskiano. Então, a matriz fundamental é a matriz cujo determinante é o Wronskiano. Se eu encontro que o meu conjunto é linearmente independente, significa que este determinante é diferente de zero para todo ponto no intervalo onde o sistema está definido. Tá certo? E é interessante que se nós calcularmos quem que é o determinante desta φ de t, é e elevado a 2t menos e elevado a 2t menos e elevado a 2t, menos 2e elevado a 2t. Então, o determinante é de fato diferente de zero para todo t. Tá bom? Então, como que eu uso agora a matriz fundamental para representar a solução? Eu quero obter exatamente esta solução. Então, a matriz fundamental, eu posso dizer que o x de t, a solução, então, eu sei que a minha solução x de t
nada mais é do que essa matriz fundamental, φ de t, vezes o vetor de constantes arbitrárias, C1, C2. Tá certo? Ou seja, se eu pego essa matriz no nosso exemplo, E3T, E3T, E menos T e menos E menos T, e multiplico por C1 e C2, o vetor de constantes, eu tenho que encontrar justamente xzinho de T, yzinho de T. E, de fato, esta linha vezes esta coluna é isto daqui. Tá? Então, é fácil ver que, de fato, quando eu multiplico, eu obtenho isso. Então, é outra forma de representar a solução via matriz fundamental. Agora, estes sistemas podem aparecer com dados iniciais, né? Então, por exemplo, suponha que este sistema fosse, tivesse sido dado que x de 0 é 1 e y de 0, por exemplo, é 2. Nós tivéssemos esses dados iniciais. Ou seja, x de 0, que nada mais é do que esse xzinho de 0, yzinho de 0, é o vetor 1, 2. Eu preciso das constantes arbitrárias. Então, o que eu sei? Se eu substituo aqui, lógico que eu posso substituir dentro do sistema, da solução, e resolver um sisteminha. Posso também ir direto aqui. Se eu coloco x de 0, eu sei que isso é φ, a matriz fundamental no 0, vezes C. Portanto, quem que é o meu vetor C? É φ inverso. Eu já provei que eu posso inverter a matriz, porque o determinante é diferente de 0. Sempre. Então, φ inverso de 0, x0, igual a C. Quem que é a inversa da matriz? Bom, no caso de matrizes 2 por 2, tem a formulinha bem fácil, né? Que a inversa é 1 sobre o determinante da matriz, dA menos B menos C. Se não, a gente faz o método, se for 3 por 3, coloca a identidade do lado, faz as operações de linha, né, para conseguir que a identidade vá para o outro lado para descobrir quem é a inversa. As operações elementares, né? Mas para efeito de passar a teoria, realmente vamos concentrar em sisteminhas 2 por 2, senão a gente se envolve muito em conta. Então, está aqui a inversa, tá? Então, isso é a inverso. Então, vamos lá. Quem que é a inversa da matriz fundamental? Bom, em 0. Então, a φ de 0 é igual a 1, 1, 1 menos 1. A inversa, φ inverso, quem que é? O determinante disto, menos 2. Então, 1 dividido por menos 2, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Então, está aí a inversa, tá? E agora eu quero calcular, eu sei que o x0 é 1 e 2, então, basta colocar esses valores. Aqui eu tenho meio, 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 menos meio, que multiplica 1 e 2. Fazendo esta multiplicação de matrizes, eu encontro o valor C1, C2. Então, isso daqui é meio mais 1, 3 meios, meio, menos 1, menos meio. Então, isto é o valor de C1, C2. Tá certo? Então, a ideia, gente, por trás do método de autovalores, autovetores é simples.
né? A gente escreve, a candidata à solução é absolutamente natural, é a exponencial, quer dizer, Euler já sabia disso, sem estar propriamente trabalhando com sistemas, né? Então, é muito natural o procedimento de resolver o sistema, né? Eu acho muito mais elegante, inclusive. Bom, o caso de autovalores distintos, tranquilo. Agora, autovalores complexos, também tranquilo, porque nós temos a fórmula de Euler. Então, não será algo mais complicado, tá? Por causa da fórmula de Euler. Então, vamos para um exemplo. Bom, antes do exemplo, deixa eu colocar aqui, então, autovalores complexos, só para a gente saber Bom, então, para resolver aquela equação característica do A menos lambda I igual a zero, os autovalores complexos aparecem de forma conjugada, P mais ou menos IQ, ou seja, eu estou... E para cada autovalor destes, eu quero encontrar o seu autovetor, V, que em princípio, justamente, pode ser um autovetor complexo. Se eu olho para a conjugada desta equação, A é toda real, A é real, então não tem. Aqui menos lambda V. Eu obtenho que, para o conjugado, o autovetor também é o conjugado, A menos IB. E é aquela mesma história, que um dos autovalores, ou seja, uma das raízes, produz as duas soluções linearmente independentes. Eu não preciso trabalhar com as duas raízes complexas, porque eu já vou conseguir, para esse par, duas soluções LIs, simplesmente desenvolvendo a álgebra ligado a E lambda T vezes V. Né? Nós vamos ver isto agora. Ou seja, aqui, como eu quero escrever a solução em termos de funções reais, eu uso a fórmula de Euler. Então, eu sei que a minha solução V e lambda T, então eu escolho uma raiz e o seu autovetor. A mais IB é o autovetor. E elevado a P mais IQ complexo T. Tá certo? O que nós fazemos aqui? Usa-se a fórmula de Euler. Isso daqui é igual a A mais IB. Eu tenho a exponencial E elevado a P vezes T. E E elevado a IQ vezes T é o cosseno por Euler mais I seno de Q vezes T. Ok? E agora o que eu tenho? Multiplicar um número complexo por uma função complexa. Tá certo? Então, é só usar a distributiva. Né? Então, eu vou ter a parte real do resultado deste produto e a parte imaginária. A parte real será uma das soluções e a parte imaginária a outra. Então, quem que é a parte real deste produto? É a cosseno A e P vezes T cosseno de Q vezes T. E quando eu multiplico as duas partes imaginárias, eu tenho menos B e P vezes T seno de Q vezes T. Então, isto daqui é a parte real.
E a parte imaginária desse produto, quem que é? É o B, E, P vezes T, cosseno de Q vezes T. E a outra parte é justamente A, E, P vezes T, seno de Q vezes T. Então, esta é a parte imaginária. E são justamente são as duas partes que compõem a solução. E é fácil ver que se eu tivesse olhado para o conjugado aqui, né? Aqui e aqui, introduz esses sinais. Mas esses sinais, como que afeta isso daqui? A mesma coisa, olha, o A cosseno não afeta e o B seno, o que que acontece? Eu tenho I ao quadrado, que dá menos, tá certo? E este menos com este menos dá mais, então continua sendo menos, tá? E aqui o que acontece é que a parte imaginária aparece um menos aqui. Mas isso é absorvido pelas constantes arbitrárias. Então, tanto faz se eu trabalho com o P mais e Q ou seu conjugado. Produzem as duas partes que compõem a solução LI. Os dois produzem as mesmas partes. Então, a solução x de t, neste caso, é C1, parte real, mais C2, parte imaginária. Parte imaginária não tem o I, tá certo? Parte imaginária. Isso é que compõe a solução ligada a um alto valor complexo. Então, vamos calcular um exemplo para autovalores complexos. Então, exemplo. Y' igual a 4x menos 2y. Ok? Então, nós temos a matriz A, neste caso, é a matriz 2 menos 5, 4 menos 2. Então, o que que eu preciso? Calcular os autovalores. Então, eu tenho, primeira parte, A menos lambda I igual a 0. O determinante desta matriz subtraída de lambda I. Então, 2 menos lambda, menos 2 menos lambda, menos 5 e 4. Ok? Então, eu tenho este vezes este, eu fatoro aqui o sinal de menos, eu tenho isso, mais 20, igual a 0. Então, aqui eu tenho menos 4, mais lambda ao quadrado, mais 20, igual a 0. Ou seja, lambda ao quadrado mais 16. Raízes complexas, lambda igual a mais ou menos 4i. Ótimo. Então, trabalho com uma das raízes, tá certo? Para calcular o seu autovetor. Então, eu estou olhando para A menos 4i, V igual a 0. Então, eu substituo 4i, 2 menos 4i, menos 5, 4 e menos 2 menos 4i. V1, V2 igual a 0. Quando eu escrevo 0, gente, eu já expliquei, né? O vetor 0. Agora, a mesma coisa vale aqui, por ser uma matriz 2 por 2, uma linha é múltiplo da outra. Tá certo? Como é que eu chego nesta daqui?
a partir da linha de baixo? Eu multiplico a de baixo por 2 menos 4i dividido por 4. Tá certo? Sempre é bom checar. Tá? Se eu multiplico essa linha por 2 menos 4i dividido por 4, isto vezes o 4, eu chego em 2 menos 4i. E 2 menos 4i dividido por 4 vezes este número tem que dar o quê? Menos 5. Então, se eu multiplico 2 menos 4i por 4 e menos 2 menos 4i, isso daí tem que ser igual a menos 5. Tá certo? Então, eu posso fatorar este menos daqui, é a diferença de quadrados, 4 mais 16i ao quadrado, menos 16 sobre 4. Tá certo? É mais 16, obrigada. Sobre 4, exatamente, porque eu tenho menos 4i ao quadrado dá menos 16 com menos mais e o menos fatorado tá aqui. Então, dá 20 e dá menos 5. Então, de fato, uma linha é múltiplo da outra, porque nós exigimos isso ao pedir que o determinante fosse 0. Né? Ou seja, é consequência disso. É que não é tão óbvio com os números complexos, mas podem checar que tem que dar certo. Agora, portanto, eu trabalho com uma das equações apenas, 2 menos 4i V1 menos 5V2 igual a 0. E, novamente, eu escolho valores simples que resolvam esta equação. Eu escolho o V1 igual a 5 e o V2 igual a 2 menos 4i. Né? Eu troco, zerou. Então, o meu autovetor V1, V2 é igual a 5 e aqui 2 menos 4i. Pronto, agora tudo que eu preciso para encontrar a solução é determinar a parte real e a parte imaginária do produto V e lambda T. Então, para encontrar a solução, agora é só continha de usando Euler. Então, eu tenho o meu autovetor que eu posso decompor na sua parte real mais a sua parte imaginária, que é 0 menos 4. Então, isso é o autovetor. E eu tenho e elevado a 4it, e elevado a lambda t. Como é imaginário puro, cosseno 4t mais i é um número complexo. Por Euler, eu tenho isso. Tá? E agora, olha para a parte real e a parte imaginária. Então, a parte real, eu tenho cosseno de 4t menos 0 menos 4 seno de 4t. Então, esta é uma das soluções. Tá certo? Notem que eu posso já escrever, eu não estou dizendo que... Daqui eu estou lendo essas duas soluções. Eu ponho um C1 aqui, ponho um C2 agora para a parte... Quem que é a parte imaginária? É justamente 0 menos 4 cosseno de 4t e 5, 2 seno de 4t. Tá aí a solução. Parte real, parte imaginária. Tá? Então, isso daqui, de olhar para V e 4it, eu vejo isto. Isto daqui, então, é o x de t. É a solução. E qual seria, então, a matriz fundamental? Eu coloco este x1, porque isto daqui é o x1.
Isto tudo é o x2. Então, eu coloco o x1 numa coluna, o x2 na outra coluna. Então, a matriz fundamental, φ de t, é 5 cosseno de 4t. E aqui, 2 cosseno de 4t mais 4 seno de 4t. Então, essa é a coluna do x1. E a coluna do x2 é 5 seno de 4t. E aqui, menos 4 cosseno de 4t. Não coloquem as constantes arbitrárias dentro da matriz fundamental. Vocês viram, com aquele cálculo fica fora. Só é o x1 e o x2. Mais 2 seno de 4t. Essa é a matriz fundamental. Se nós calcularmos o determinante dessa matriz, o que a gente obtém? Vamos calcular o determinante da matriz. Então, como nós obtivemos um conjunto LI, certamente o Wronskiano, que é o determinante dessa matriz, é não nulo para todo ponto T. Então, o que nós temos? Quem que é o determinante de φ de T? Então, eu multiplico os elementos da diagonal, menos 20 cosseno de 4t, menos 20 cosseno de 4t ao quadrado, mais 10 cosseno vezes seno. Então, esse é o produto da diagonal, menos, agora, menos 10 cosseno de 4t, seno de 4t, tá? Estou multiplicando os outros dois elementos, menos 20 seno ao quadrado de 4t. Então, este cancela com este, menos 20 fatora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então, o determinante dessa matriz, menos 20, tá? Diferente de zero para todo t. Então, ótimo, temos esse conjunto fundamental de soluções. Muito bem, então, vejam, eu não estou só escrevendo a solução e querendo complicar para escrever essa matriz fundamental, tá? É óbvio que a gente calcula o Wronskiano via matriz fundamental, olhando para o determinante, e a solução pode ser escrita com a matriz fundamental. Mas é porque nós vamos utilizar muito a matriz fundamental na hora de trabalhar com os casos de sistemas não homogêneos, tá certo? Bom, e para terminar, nós precisamos tratar o caso de autovalores com multiplicidade. E aí, os autovalores com multiplicidade, nós temos, vamos dizer, uma riqueza muito grande de diferentes comportamentos para autovalores repetidos. E eu gostaria de definir desta forma. Então, autovalores repetidos. Então, nós temos dois tipos de autovalores repetidos. Aqueles que a gente chama de completos e os incompletos ou deficientes, que vem da própria terminologia de matriz deficiente, né? Quando nós não conseguimos calcular autovetores com a equação
A menos lambda IV, igual a zero. Então, os autovalores repetidos com multiplicidade K. Então, os completos, então nós dizemos que são completos, então, autovalor repetido. Vamos chamar lambda com multiplicidade K. Lambda é completo se esta equação A menos lambda IV produz K autovetores linearmente independentes. Linearmente independentes. Se é incompleto ou deficiente, lambda é incompleto, ou também chamado deficiente, quando A menos lambda IV produz, igual a zero, produz apenas P autovetores, autovetores LI. Então, a deficiência desse Então, eu digo que a deficiência eu queria K autovetores, mas eu não consigo produzir K com essa equação. Eu só consigo produzir P. Então, K menos P, eu tenho uma deficiência de autovetores produzidos por esta equação. Tá certo? Nós não conseguimos produzir mais autovetores. No entanto, eu sei que eu preciso de um conjunto K de soluções LI, senão eu não tenho a minha solução. Então, não é possível com essa equação conseguir os outros autovetores. Então, eu tenho que trabalhar um pouco mais para tentar descobrir qual é a forma da solução. E nós já vimos isso quando a gente estudou equações lineares e a gente tinha E elevado a RT, era a candidata à solução, e nós tínhamos uma raiz repetida com multiplicidade K. O que a gente fazia? Nós provamos que a solução era pegar aquele E elevado a RT e multiplicar por um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade. Nós provamos isso, né? Quando a raiz era repetida. Aqui, coisas semelhantes ocorrem, né? Então, primeiro eu queria dar um exemplo de um caso completo. Completo é maravilhoso, porque é repetido, no entanto, eu consigo os autovetores facilmente. Então, aqui eu tenho 9, 4, 0, é um sisteminha X'. Ah, e por que eu estou indo agora para uma matriz 3×3? Porque no caso 2×2 é sempre incompleto. Então, eu não consigo um caso completo num sisteminha 2×2. Então, o menor é este mesmo. Então, vamos resolver este sistema. É fácil porque tem bastante zeros. Então, a primeira parte, calcular o determinante, fica fácil. Então, aqui está o determinante A menos lambda I, igual a zero. Então, eu posso desenvolver este determinante por esta coluna, justamente por causa dos zeros. Eu pego esta entrada, que está numa posição par, né? Menos 1 elevado a 3 mais 3. Então, eu tenho 3 menos lambda. E agora eu olho para o determinante disto daqui, que nada mais é do que 9 menos lambda, menos 1 menos lambda, mais 24.
Tudo isso tem que ser zero. Ok? Então, vamos fatorar essa quadrática para obter todo o polinômio fatorado. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho menos 9 lambda, mais lambda, mais lambda ao quadrado, mais 24. Vamos ver o que isto produz. Lambda ao quadrado, menos 8 lambda, mais 15. Igual a zero. Então, eu olho para as raízes, 60 dá 2, 2. Então, eu tenho aqui por raízes 5, ou por autovalores, né? 5 e 3. Ok? Então, eu posso fatorar todo esse polinômio, na realidade, como lambda menos 3 ao quadrado, lambda menos 5. Então, os autovalores, e o que me interessa aqui é explorar justamente este autovalor, porque tem multiplicidade 2. O outro é fácil de calcular, é um autovalor sem multiplicidade. Então, como é que eu calculo eu preciso de 2 autovetores para este autovalor, porque tem multiplicidade 2. Eu substituo na equação A menos 3i v igual a zero. A menos 3i, quem que é? 9 menos 3, 6, 4, 0. Menos 6, menos 4, 0. 6, 4, 0. V1, V2, V3 igual ao vetor zero. E, portanto, o que eu tenho aqui? Na realidade, uma única equação e o V3 está livre. Então, eu preciso resolver esta equação. Então, eu posso escolher V1 igual a menos 4, V2 igual a 6, e o V3 eu posso escolher como eu quiser. Então, eu consigo 2 LIs por causa disso. Né? Eu posso escolher, então, um dos autovetores como sendo menos 4, 6, e aqui eu coloco 1, por exemplo, e o outro, menos 4, 6 e 2. O outro autovetor. Tá certo? São linearmente independentes. Então, pronto. E aí eu encontro o autovetor para o 5 e eu produzo a solução. Então, eu tenho C1 menos 4, 6, 1 elevado a 3t, mais C2 menos 4, 6, 2 elevado a 3t, mais C3, aí calcula-se o autovetor para o e elevado a 5t. Mas o meu ponto aqui era ressaltar como com essa equação dá para calcular os dois. Tá certo? Agora, num exemplo, por exemplo, 2 por 2, não é possível. Nós não conseguimos calcular com essa equação dos autovetores os dois linearmente independentes. Ok? Então, para isso, isso. Então, deixa eu colocar aqui o que acontece
no caso de um sistema 2×2. Então, x' A 2×2, x. E eu sei que V e lambda T, lambda com multiplicidade 2. Então, este V é calculado usando a equação, mas eu preciso outra. Tá? Então, a minha primeira solução é esta. Ótimo. E a segunda? Eu não consigo encontrar com esta equação. O que eu preciso para encontrar a segunda solução? Então, uma possibilidade que ocorre é justamente colocar um x2 igual a, por exemplo, antes de eu passar a teoria, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, porque aí fica claro o porquê que não pode, de fato, calcular esta segunda solução. Olha aqui, um exemplo simples. Vamos calcular os autovalores. Ok? Então, o que eu tenho aqui? 1 menos lambda, 7 menos lambda, mais 9 igual a 0. Então, isto é 7 mais lambda ao quadrado, é menos 8 lambda, mais 9 igual a 0. Tá certo? Mais 9, isso. 7 mais lambda ao quadrado. Então, eu tenho aqui esta equação, lambda ao quadrado, menos 8 lambda, mais 16 igual a 0. Então, isto nada mais é do que lambda menos 4 ao quadrado igual a 0. Então, nós temos aqui uma solução, isto implica numa solução, lambda igual a 4 com multiplicidade 2. E, portanto, na hora de substituir para encontrar os autovetores ligados a esse autovalor, nós temos a seguinte equação. O sisteminha é menos 3, 3 e 3. V1, V2 igual a 0. Então, é menos 3V1, menos 3V2 igual a 0. É determinado. Né? Aqui eu sei que V1 é igual a 1 e V2 é igual a menos 1. Eu não tenho outra escolha, qualquer outra escolha é múltiplo desta. Eu não consigo um outro autovetor linearmente independente. Então, a minha escolha tem que ser esta daqui, e não existe outro autovetor linearmente independente deste que produza uma segunda solução. Tá certo? Então, vamos dizer, é um bom momento de parar, um momento de suspense, tá certo? Como encontrar essa segunda solução linearmente independente. Tá certo? E nós retomamos isso, então, na próxima aula. Obrigada, gente.